Olá pessoal, aqui é o Alessandro Carvalho em mais um Show da Física. No nosso segundo programa, vamos estar abordando hoje o assunto da termodinâmica e o assunto também das leis de Newton. Um assunto que, para quem é leigo no assunto, o nome parece meio assim estranho, até diríamos assim, né? Mas é um assunto presente no nosso dia a dia quase todo momento. A termodinâmica está presente no dia a dia quando a gente está andando de ônibus, andando de carro, e as leis de Newton também em todo e qualquer movimento do ser humano no seu dia a dia. No programa de hoje, o nosso experimento vai estar abordando então esses dois assuntos. Termodinâmica, objetivo em demonstrar uma descoberta, de Joule, que é a relação entre calor e movimento, provando de uma vez por todas que o calor não é só uma sensação de quente, ou a ausência do calor é uma sensação de frio, provando de uma vez por todas que o calor é uma energia que pode ser convertida em movimento. E também trabalhando as leis de Newton. Então, o nosso experimento hoje trata desses dois assuntos. O material que você vai precisar utilizar, anotem aí, por favor. Você vai precisar usar uma garrafa PET, dessas de 600 ml, tá de um bom tamanho, descartável. Você vai precisar também de um tubo de cobre, num comprimento de por volta de 60 centímetros. Desses tubinhos que você vai encontrar em lojas de refrigeração. Ele tem diâmetro de 1/4 de polegada. Você vai precisar também de uma vela, de um fósforo e de uma tesoura. E uma seringa também para colocar água na tubulação, Esses são os materiais do nosso programa de hoje. Bem, pessoal, antes da gente estar demonstrando aí o experimento sobre termodinâmica e leis de Newton, vamos comentar e conhecer um pouco mais desses fenômenos. O programa tem como objetivo principal na parte do assunto da termodinâmica, comentar a relação entre calor e energia mecânica. Uma relação que a gente às vezes não está ciente, mas está presente no nosso dia a dia a todo momento, quando a gente vê os veículos em movimento constante, indo e voltando pelas ruas da cidade, Que foi uma percepção, a primeiro momento, por um cara chamado Joule. Até por isso os físicos e a física homenageiam Joule no termo de medida de uma grandeza física, a grandeza física das mais importantes que tem, que é a energia. No sistema chamado Sistema Internacional de Medidas, a medida usual para qualquer tipo de energia no sistema internacional é Joule. No começo, na grande revolução industrial, a aplicação disso aí foi feita por um cara chamado James Watt, nas máquinas térmicas, que a gente estuda essa passagem na história, na física, a revolução industrial. Um advento da descoberta, da percepção de Joule. Então, Watt constrói as primeiras máquinas em escala industrial que usavam isso, a queima de um combustível para realizar o movimento. Nas famosas locomotivas Maria Fumaça, a queima do carvão para produzir o movimento da mesma. Isso funciona da seguinte maneira, Com o aquecimento, tem um sistema de engrenagem em que na queima do combustível vai provocar a expansão de gases que vão movimentar ali os pistões, e numa engrenagem, correta, nesse movimento de sobe e desce da queima provocado pela queima do combustível, vai provocando o movimento, Na verdade, até eu, você, nós, somos seres que funcionamos com esse tipo de energia. No consumo do alimento, a gente faz a queima, daquele alimento que a gente consome, e essa queima de alimento a gente usa como energia, por exemplo, também para movimentar e para outras atividades do nosso dia a dia. A primeira lei da termodinâmica é explicada e escrita da seguinte maneira, que o calor é igual a uma variação de energia interna mais trabalho. O que quer dizer isso? Na queima do combustível em um automóvel, aquela queima do combustível ela não é só para movimentar o automóvel. Ela também modifica a energia interna do sistema. Mas quem é essa energia interna do sistema? É a temperatura. Você vê que
Lá no automóvel, as peças, quando você está andando com o carro, as peças ali do motor e tudo mais, elas têm uma mudança de temperatura. E é essa energia interna que a gente está falando. Então, o calor não, infelizmente, não tem uma máquina perfeita que tenha um rendimento 100%, que use toda a queima de combustível para produzir apenas movimento. Ela também provoca essa variação de energia interna, que está presente no gás aquecido que sai pelo escapamento, no aquecimento das peças e tudo mais. Mas o propósito principal é a relação dela produzir, né, do calor estar produzindo um movimento, que é o que a gente chama, teoricamente, de trabalho. Isaac Newton colocou a primeira lei para tratar dos movimentos, chamando ela lei da inércia, dessa maneira, que a força só é necessária para modificar o movimento do corpo. Ela não precisa acompanhar todo o movimento. Eu chuto uma bola, meu pé não vai acompanhando ela até o gol adversário, por exemplo. A minha força é só na hora que eu faço o impacto do pé na bola. O movimento não precisa todo ele ocorrer com a presença de força. A força é só na hora que você quer mudar o movimento. Na sua segunda lei, Isaac Newton, de acordo com o que pensava também Galileu Galilei, ele chegou ao pensamento de que uma explicação científica não basta ser apenas aquela fala, a explicação. Tem também que ter o experimento e tem que ter também o formulismo, porque a matemática é a única ciência exata que existe. Então, o formulismo é preciso por isso. E aí, ele, na famosa segunda lei de Newton, em que a escrita inicial é que o impulso é a força aplicada durante um tempo, em que ele diz que para você impulsionar o corpo é preciso aplicar força durante um intervalo de tempo, mas que normalmente a gente memoriza ela como força resultante igual a massa vezes aceleração. O que quer dizer isso? Que muita gente chama ali nos macetes de física, meu amor. Quer dizer que se você aplicar uma força resultante diferente de zero em uma massa, em um corpo, você modifica o movimento dele, ou seja, causa uma aceleração. F igual a ma. Força na massa causa a aceleração. A terceira lei, eu julgo como físico a lei mais, das três, a mais inteligente das leis, das sacadas de Isaac Newton nesse trabalho. Isaac Newton percebe que é impossível que o movimento exista sem ter uma troca. Para o movimento existir, é impossível um único corpo. Por exemplo, nesse momento eu posso me empurrar para trás, me empurrar para frente, tentar me erguer de qualquer maneira, com maior que seja o esforço, que eu não consigo mudar o meu movimento. Então, para que mude o movimento, é preciso que eu tenha outro corpo para eu interagir com ele, tipo quando a gente anda para frente ou para trás. E uma coisa interessante que Isaac Newton também escreve no seu trabalho é que, na verdade, quando eu quero, por exemplo, ir para frente, o meu esforço de ação não é para frente. Eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. Isso a gente vai ver no experimento também. Bem, pessoal, vamos agora então à montagem do experimento. Na verdade, a gente vai montar aqui um barco com material alternativo, né? E um barco que ele é movido ao calor de aquecimento da queima da vela, né? Então, e com esse trabalho, né, desse barquinho chamado barquinho a vapor, a gente vai estar explicando a parte da termodinâmica e a parte das leis de Isaac Newton, aquelas três leis que a gente comentou há pouco. Começa da seguinte maneira: você pega a garrafa, né, que a gente pediu, de 600 ml, a garrafa PET, e vamos fazer o corte nela, cortando ela pela metade. Então a gente vai fazer o possível para cortar ela na metade, usando apenas uma metade dela e a outra descartando fora do nosso trabalho. Então você procura fazer o furo. É importante deixar ela com a tampa, para depois, na hora que for fazer o uso, né, do experimento, não entrar água nela.
Começa o corte. Então tá aí já o começo, né? Esse aqui é a parte que a gente vai estar usando como o barquinho em si, o barquinho a vapor. A gente vai ter que fazer perfuração aqui para passar por ele esse cano que a gente pede, que é usado em refrigeração, né? Tubo de cobre. Ele é um material, embora sólido, ele tem uma flexibilidade, né? A gente vai pegar ele, né, de uma maneira em que a gente vai usar com um suporte, tipo uma madeira em forma cilíndrica, né? Da espessura, uma ou duas vezes a espessura do que é o cabo de uma vassoura ou de um rodo. Você pega ela como ela está aqui, dá uma volta e meia em torno daquilo ali, dando tipo um laço, como ficou isso aqui. Isso, na verdade, vai ser o motor do nosso barco a vapor. Então aqui está a parte do barco, aqui o motor. O combustível vai ser injetado aqui dentro dessa tubulação. O combustível vai ser a água. Então a seringa serve para isso, né? Para facilidade na hora de injetar o combustível, que vai ser a água aqui dentro da tubulação, que é o motor do barquinho. E o último passo é pegar a vela e cortar ela esse pedaço aqui a gente poderia cortar ela em duas partes, porque é aqui que vai ser a fonte, né? A queima do combustível, que o objetivo é, na parte da termodinâmica, usar o calor da queima dessa vela, no caso, para produzir o movimento. No fim, unindo esses materiais que a gente falou aqui, né? Essa é a configuração final do barquinho a vapor, né? Onde está aqui todo o material falado, né? A garrafinha, que seria o corpo do barco, a parte da tubulação de cobre, que seria o motor, e o combustível, a água, e a queima dele vai ser realizada pela vela, né? Com a finalidade de, no caso da termodinâmica, mostrar que o calor vai realizar o movimento. Bem, pessoal, agora então vamos fazer a demonstração prática com o equipamento já montado, né, o barco a vapor. Primeira coisa a ser feita é você encher a seringa de água, colocar a água, que vai ser o combustível, né, dentro da tubulação. É bom você tampar um orifício e preencher pelo outro, né? Se não for suficiente, pega mais um pouco de água. Ao que você vê que está saindo água pelo outro orifício, tampa ele. Próximo procedimento, né? Você nota que no final do barquinho, a gente faz uma curvaturazinha, né? Depois que a tubulação sai, para que ela entre em contato com a água. O barco não vai afundar na água, mas essa parte tem que estar dentro da água para, na hora do movimento, como explica as leis de Newton, né? A terceira lei. Tem uma troca de força entre a água que sai da tubulação e a água que já está no meio onde você vai fazer o teste. Pode ser uma bacia com água, pode ser uma piscina, qualquer lugar, um recipiente com água, né? Então, coloque o barco, mergulhe os orifícios da tubulação na água. Passo seguinte é colocar a vela em contato com essa parte arredondada da tubulação. E o passo seguinte é começar a queima da vela, né? Que vai oferecer o calor, que será o elemento responsável pela, né, conversão em movimento, em energia mecânica. Agora o procedimento será o seguinte: a hora que a água começar a aquecer e começar a querer sair o vapor da tubulação, como vocês estão vendo, há uma troca de força. Na hora que ela vai queimando, virando vapor, né, o vapor sai pela tubulação, empurra a água do recipiente para trás, e a água do recipiente empurra o barco para frente, de acordo com a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Bem, pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um programa Show da Física. Espero que a experiência tenha sido válida para favorecer o entendimento das pessoas
sobre aquele assunto que às vezes parece um pouco abstrato quando o aluno acompanha em sala de aula, mas que numa aula prática, como é o propósito do programa, né, com materiais alternativos, a percepção torna-se mais válida, mais fácil, né, mais interessante. E espero contar com vocês no nosso próximo programa. Até mais!